seria um sacerdote, e Deus chamou para ser um profeta. E agora vamos observar que no livro de Ezequiel, esse homem também estava se preparando para ser um sacerdote, mas teve a sua chamada sacerdotal interrompida pela invasão do povo da Babilônia. E Ezequiel é um daqueles 10.000 que foram levados cativos para a Babilônia. Então, o seu ministério sacerdotal precisou, na verdade, ele não iniciou, ele estava se preparando, mas não pôde exercer essa função pelo simples fato de ele ter sido exilado, saído, levado cativo para Babilônia. Embora ele não pudesse mais fazer essas funções de um sacerdote, qual é a função de um sacerdote? É ensinar a lei de Deus, apresentar as ofertas, as ofertas das pessoas que vieram com algum propósito, uma oferta de comunhão, uma oferta de perdão de pecados, enfim, o sacerdote teria que manter toda aquela liturgia no templo, então ele não tinha mais essa função. E agora, por ele não ter essa função mais de ser, como é que eu posso dizer, dele conduzir ou apenas, digamos, ser um sacerdote, porque não tem templo, o templo vai ser destruído. E agora ele está na Babilônia. Quando olhamos aqui agora, eu citei aqui um breve contexto rápido. Quando olhamos aqui para a Bíblia, para o capítulo 1, percebemos que, eu olhei aqui a data do livro, aproximadamente no ano 571 a.C., que foi escrito esse livro. O nome Ezequiel significa Deus forte, ou Deus fortalece. Então, o nome do profeta Ezequiel significa Deus forte, ou Deus fortalece. Como já havia falado, esse homem nasceu em Judá, estava se preparando para ser um sacerdote no templo do Senhor. Sendo que, como eu havia explicado, houve essa interrupção, porque ele não chegou a ser o sacerdote, porque houve uma invasão babilônica. Para a gente poder entender todo esse cenário, vamos voltar aqui no segundo livro dos reis de Israel. Vamos lá, no segundo livro dos reis de Israel, capítulo 24. Vamos ver se eu marquei aqui o texto. Marquei sim. Capítulo 24, versículo 14. Então, Ezequiel, ele vai ser levado para a Babilônia dentro desse cenário. Lembramos que Nabucodonosor fez 3 incursões para Jerusalém. Fez a primeira nos dias de Joaquim, depois teve a segunda nos dias de Joaquim, e a terceira nos dias de Zedequias. Então teve 3 invasões, tá? E a última invasão foi o golpe final, foi a destruição total, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Leia alguém, por favor, o capítulo 24, do versículo 14, no livro do Segundo Reis de Israel. E transportou a toda Jerusalém, como também todos os príncipes e todos os homens valorosos, 10.000 presos e todos os carpinteiros e ferreiros, ninguém ficou, senão o povo pobre da terra. Assim transportou Joaquim para a Babilônia, como também a mãe do rei, e as mulheres do rei, e os seus eunucos, e os poderosos da terra levou presos de Jerusalém a Babilônia. Ponto. Então você vê aqui que na segunda incursão de Nabucodonosor, agora ele vai levar cativo 10.000 pessoas, os melhores, tá? E dentre esses 10.000 estava Ezequiel. Então o contexto era esse, tá? Mas o templo havia não sido destruído ainda, o templo não foi destruído, tá? Ainda tinha um rei lá que governava,
mas que estava sob o poder de Nabucodonosor, que tinha que pagar tributos para Nabucodonosor, e agora esse homem se vê levado cativo para a Babilônia, numa situação adversa, já que não está mais na sua terra, não está mais agora para cumprir uma função na qual Deus o chamou, não poderia fazer mais, mas agora ele também vai ter uma experiência, assim como Jeremias teve uma experiência, assim como Isaías teve uma experiência, ele também vai ter uma experiência sobrenatural. Vamos observar comigo aqui, capítulo 1, versículo 1. E aconteceu que no 30º ano, no 4º mês, no 5º do mês, estando eu no meio dos cativos, lembra? Eu havia explicado que ele seria levado cativo para a Babilônia. Então aqui já está escrevendo, dizendo assim, eu estava no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu vi visões de Deus. Esse rio Quebar é aquele rio que está conectado com o rio Eufrates, o grande rio Eufrates. Então, uma certa feita, o profeta Ezequiel, ele estava ali andando ali, junto do rio de Quebar, e ele agora vai ter visões de Deus, uma experiência sobrenatural, que a gente vai detalhar aqui com mais calma. Então, vamos perceber que Ezequiel, ele agora está tendo uma visão, ele não foi arrebatado, a sua alma não foi até o terceiro céu, mas ele teve visões de Deus, Deus abriu para ele. E o que esse homem aqui veio, o que ele viu? E repare bem que no quinto dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, lembrando que esse rei também, Joaquim, foi levado cativo, mas ele foi tratado com benignidade pelo rei Nabucodonosor. Aí diz assim, veio expressamente a palavra do Senhor, versículo 3, a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. E escolheu um vento tempestuoso, vindo do norte, uma grande nuvem com fogo, revolveu-se um resplendor ao redor dela, e no meio uma coisa como de cor de âmbar que saia dentro do fogo, e no meio dela saia a semelhança de 4 animais. Vamos lá, eles agora têm uma visão, e dentro dessa visão ele vê uma grande nuvem, vê fogo, ele vê um resplendor, e agora os céus vai se abrir para ele naquele momento. Ele vai ter uma visão do firmamento, ou seja, do trono de Deus. Ele vai ter agora uma visão abaixo do trono de Deus. O que tem abaixo do trono de Deus? Aí ele vai descrever seres viventes. Ele vai começar a descrever esses seres que ficam abaixo do firmamento. E vamos lá, como é que seriam esses seres aqui? Eu até escrevi, e no meio dela são a semelhança de 4 animais, que a sua aparência tinha semelhança de um homem. Então, ou seja, ele viu 4 seres, 2 aqui, 2 aqui, uma semelhança de um homem, mas não era homem, tá? E cada um deles tinha 4 rostos, versículo 6. Aqui o profeta vai dentro da sua visão, ele vai ver que esse ser, ele tem uma semelhança de um homem e que ele tem 4 rostos, não são 4 cabeças, é uma cabeça só, mas sendo que 4 rostos, aqui, 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 aqui. Ele vai ver um rosto semelhante ao de um homem, ao de uma águia, ao de um boi. E dentro desses rostos, tem um certo simbolismo. Alguns dizem que o rosto do homem simboliza a inteligência, o rosto da águia simboliza a divindade de Deus, o rosto de um boi simboliza um servo sofredor, tá? Mas são apenas simbolismos, tá bom? Agora só não lembrei aqui a memória que o 4º rosto, eu vou tentar lembrar aqui e vou falar. Mas vamos continuar aqui. Em cada uma delas tinha 4 asas, e os seus pés eram direitos, a planta dos seus pés como planta de um bezerro,
e luzia como a cor de um bronze. Ou seja, esses seres tinham 4 asas, era uma só cabeça, com 4 rostos, e os seus pés eram como os pés de bezerro, e a cor era como se fosse de bronze polido. Estranho, não ser bizarro nos querubins, né? E diz que debaixo das asas desses seres angelicais tinha mãos como de um homem, ou seja, debaixo da asa deles tinham como se fosse mãos de homem debaixo das asas. E diz mais, elas se uniam suas asas uma na outra e não se virava quando andavam, cada qual andava diante do seu rosto. Ou seja, esses 4 seres angelicais, as asas aqui e umas asas atrás, elas voavam de forma sincrônica. Uma asa apontava uma na outra, e elas faziam isso aqui, para cá, para o lado, para frente e para trás. Uma coisa esplendorosa. E diz mais, aí você vê aqui que o profeta vai falar aqui, a semelhança do seu rosto era como o rosto de um homem, à direita, de todos os 4 rostos tinha um leão, à esquerda, dos 4 rostos tinha de um boi, e de todos os 4 rostos tinha a águia. Então, todos esses seres aqui, esses querubins, todos eles têm o mesmo formato, ou seja, tem asas, tem 4 rostos, tem os pés como pés de bezerro, polido, e eles, uma ponta da asa, tocavam uma na outra, e assim eles faziam de uma forma sincronizada, tá? E diz mais, e cada qual andava diante do seu rosto, para onde o espírito havia de ir, não se virava quando andava. Versículo 13, e quanto à semelhança dos animais, o seu parecer era como brasas de fogo ardente. Então, a tonalidade da cor daqueles seres era como se fosse de brasas, pegando fogo, sabe? Pegando fogo ali ardente. Diz mais, com uma aparência de tochas, o fogo corria entre os animais, e o fogo resplandecia, e do fogo saíam relâmpagos. Então, entre esses 4 seres aqui, eram seres também afogueados, e saíam relâmpagos no meio deles ali, entre esses seres, tá? E diz mais, e viu os animais, e eis que havia uma roda na terra, junto aos animais, para cada um dos seus 4 rostos. O aspecto das rodas e a obra deles era como a cor de turquesa, e os 4 tinham uma mesma semelhança, e o seu aspecto da sua obra era como se estivesse uma roda no meio de uma outra roda. É bem complicado, mas a gente vai entender. Ou seja, desses seres angelicais também havia rodas. Era uma roda dentro da outra. Interessante, né? Era uma roda dentro da outra. Depois vocês podem ver no YouTube, tem se não me engano, acho que é em 3D, a visão dos querubins. E lá tem bem detalhado essa visão do profeta Ezequiel, mais ou menos como seria o que está escrito aqui, para você ter uma amplitude melhor. Então, era uma roda dentro da outra roda. Uma roda assim e a outra assim. Dentro dessa visão que ele está vendo. E as rodas eram altas, versículo 18, que metiam medo. E as 4 tinham suas ambas cheias de olhos dentro da roda. Ou seja, dentro da roda estava cheio de olhos. E o profeta, quando ele vê aquilo ali, ele sentiu medo daquela grande visão que ele teve dos querubins e teve das rodas. Então, tu imagina só o profeta naquela visão ali, ele observando aquela cena, ele vê aqueles seres afogueados, ele vê o firmamento, ele vê aquelas grandes rodas cheias de olhos. Aí ele diz, eu senti medo. Eu senti um assombro dentro dessa visão. Versículo 19, andando os animais, andavam as rodas ao pé delas. Estando os animais na terra, elevavam-se as rodas, para onde o espírito queria ir, pois o espírito o impelia.
as rodas se levavam defronte deles, porque o espírito da criatura de todos viventes. Algum diz que pode ser o espírito de Deus que se movia, ou seja, para onde o espírito movia, aqueles seres angelicais se moviam, as rodas se moviam. Ou seja, é um movimento o tempo todo daqueles seres angelicais, daquelas rodas que acompanhavam os querubins. E assim, para onde o espírito se movia, assim os querubins e as rodas também faziam. Interessante, né? E diz mais, versículo 22, e sobre a cabeça dos animais, agora o Ezequiel, dentro dessa visão aqui, meu Deus, ela está passando rápido, vamos lá, dentro dessa visão aqui, agora, acima da sua cabeça, tá? Está debaixo do firmamento, estavam as suas asas direitas, uma direção da outra, cada um tinha duas que lhe cobriam o corpo de uma banda, e cada uma tinha outra duas que cobriam a outra banda, e andando eles, ouviu o ruído das suas asas, como o ruído de muitas águas, uma voz onipotente, a voz de um estrondo, como o estrépito de um exército. Parando eles, baixava as suas asas. E ouviu-se uma voz por cima do firmamento, que estava por cima da sua cabeça. Parando eles, abaixava as suas asas. E por cima do firmamento, que estava por cima da sua cabeça, ouviu uma semelhança do trono, como que de safira. Aqui está falando do trono de Deus. Ele está falando desses seres angelicais que se movem mediante o Espírito. Agora, ele está falando do trono de Deus. Esses seres estão debaixo desse firmamento, mas acima do firmamento, ele vê agora o trono de Deus. E como é que seria esse trono? Como é que ele detalha esse trono? Diz aqui que era com um aspecto como de uma safira, e semelhante do trono a ver com quem é semelhante um homem no alto sobre ele. Então ele está vendo nessa visão do trono uma pessoa semelhante a um homem assentado sobre ela. Interessante, né? Esse trono aqui é um trono em que se move, é um trono que está ocupado, e nós cremos aqui que esse homem é o nosso Senhor, sentado sobre o trono. E diz mais, e havia como a cor de âmbar, como um aspecto de fogo pelo interior dele, o aspecto de fogo dessa pessoa que é semelhante a um homem. E dele é semelhante dos seus lombos para baixo, da cintura para baixo, e vi como a semelhança de um fogo, um resplendor ao redor dele. Que glória! Como aspecto de um arco que parece na nuvem, ou seja, está vendo aqui essa pessoa semelhante a um homem, está vendo o fogo que ardia, o fogo que resplandece da sua cintura para baixo. Agora ele está vendo no trono um arco, que é o arco que a gente vê depois que chove, faz o sol, né? Lembra do arco? Esse arco colorido, ele está vendo a visão do trono de Deus. Assim o aspecto do seu rendor, e era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isso, caiu sobre o meu rosto, e ouvi a voz do que falava comigo. Então, ele teve uma experiência sobrenatural de uma grande visão de Deus. E tanto que no capítulo 10, ele vai dar nome a esses seres angelicais que são os querubins. No capítulo 10 desse livro aqui, você vai ver que o profeta Ezequiel ele vai falar o nome desses seres, que eram os querubins. Então, esses seres angelicais são seres poderosos, são seres bizarros da sua forma, mas Ezequiel também, não apenas viu seres bizarros, mas também ele viu o trono de Deus. Ele viu ele viu um aspecto, uma semelhança de um homem, um grande resplendor de glória. Tá? Bom, após essa visão aqui, a gente tem agora a vocação. Nós já explicamos o contexto que ele estava vivenciando. Nós, de forma bem breve aqui, falamos um pouco da visão dele. Agora vamos falar do chamado desse profeta. Mesmo ele estando cativo, mesmo sendo levado na Babilônia, não significaria que ele não poderia exercer o ofício agora de profetizar uma casa rebelde. Então, vamos observar no capítulo 2, diz aí,
Disse-me: filho do homem, põe-te de pé que eu falarei contigo. Então entrou em mim o espírito quando falava comigo, e pôs-se a ouvir falar. Disse-me: filho do homem, eu te envio a filhos de Israel, nações rebeldes, que se rebelaram contra mim, e seus pais prevaricaram contra mim até o mesmo dia. E os filhos são de semblante duro, obstinados, eu vou te enviar a eles, e você vai dizer: assim diz o Senhor Jeová. Então, quando Ezequiel tem esse chamado, e para quem ele vai pregar, Deus já está falando: olha, primeiro, você vai pregar para o povo rebelde. Deus já está falando para o profeta, nesse seu chamado: olha, essa nação é rebelde, você se prepara. Outro ponto que a gente pode observar no capítulo 2 é que seu semblante é duro. Também não é para menos, né? Você está cativo na Babilônia. Me diz um judeu que ia ficar sorrindo por estar na Babilônia sobre a mão de Nabucodonosor. No mais que a culpa seja dele. Né? Exatamente. Então, ou seja, você, Ezequiel, vai pregar para um povo em que não vai dar glória a Deus, não vai dar aleluia. Você vai pregar para um povo que tem um semblante fechado, duro, carrancudo. E aí? Como é que você vai pregar para um povo em que tem um semblante fechado, duro, e você vai pregar palavras duras? Difícil, né? Porque se você pensar assim: puxa, eu vou tomar um cuidado, porque se eu andando aqui pelos filhos de Israel, eu vejo um semblante de dor, eu vejo um semblante fechado, e eu vou chegar: ah, Deus te ama, como é Deus de amor. Ele ia falar, ia ser complicado. Então Deus, olha, Ezequiel, o povo é um povo obstinado. No outro ponto, rebelde, semblante duro e obstinado, não se encurva. Isso é difícil. Tem uma obstinação, uma dureza de coração. Então, se você quer um povo para pregar, Ezequiel, o povo está aí. Puxa, assim, pensei, né? Essa é a tua chamada, Ezequiel. Você pensou que ia ficar no templo, você pensou que ia levar os animaizinhos para fazer a oferta, sacrificar para o ofertante? Não. Estou chamado aqui na verdade, ele pensou, né? Ele foi preparado para isso. Sim, sim. E de repente, de Deus veio sobre a vida dele. Uhum. Só que se eu tirasse uma dúvida, Sim. essa visão que ele teve no Rio Quebar, Sim. alguns eruditos dizem que foi, no dia do aniversário dele, foi. Olha, não tem nem como afirmar isso, né? A gente não tem como afirmar, né? Que foi o aniversário dele, que estava Uhum. à beira do rio, Uhum. e ele teve essa visão. Ele estava fazendo 22 anos, aparentemente. Assim, não tem como a gente cravar, né? Porque são só apenas teorias, né? Quando se trata de teoria, a gente não pode afirmar, né? A gente não pode cravar que realmente foi o que era, entende? Quando a gente não consegue ter uma certeza, a gente acaba ficando com o que está escrito. Claro, a gente procura outros livros, alguns tipos de livro didático, algum material que possa te dar apoio na leitura, mas também pode, por exemplo, apoio na área da arqueologia, na histórica, na geográfica, mas também não significa, por exemplo, um fato desse que a senhora mencionou, que realmente foi o aniversário dele, que ele teve uma visão. A gente não pode cravar, tá? A gente não pode cravar, tá bom? Bom, dentro desse aspecto que esse povo, que ele ia pregar, diz aqui mais, versículo 6: e tu, filho do homem, não os temais, nem temos as suas palavras. Ou seja, ainda que esse povo é um povo rebelde, obstinado e semblante duro, Deus está falando para o profeta: não tem mais a eles. Vocês vão ficar de bico, deixa ficar de bico. Se eles são um povo de semblante duro, deixa ficar, porque não temas, não tenha medo deles. Porque olha só, ainda que sejais sarças, espinhos para contigo, e tu habites em escorpiões, não temais as suas palavras, nem te assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde. Então eu falo assim, tu vai estar no meio de situações aí, mas não se assusta não tenha medo não, fica firme no teu chamado, ainda que eles tenham um semblante fechado, duro, sabe? Mas diz assim: mas tu lhe dirás as minhas palavras, que ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes.
Então, ou seja, tu vai pregar minha palavra, Ezequiel. Se eles vão ouvir, aí isso é um caso com eles comigo, mas o teu propósito é pregar a minha palavra, era você anunciar a minha palavra. E aí, no meio disso, Deus estende para ele um rolo de um livro, e diz mais que nesse rolo estava escrito dentro e por fora, e se achavam escritos lamentações, suspiros e ais. Ou seja, como um rolo, como na verdade um rolo só poderia ser escrito só apenas na frente do rolo, não por trás. Mas aqui diz que tinha na frente e tinha atrás. Ela falou assim, engole esse rolo aí. Aí diz o texto que ele, quando ele vai engolir aquele rolo, é um doce. Sentia até um doce no paladar. Mas o que sairia da boca dele seria amargo para os ouvintes. Porque seria o quê? Anúncios de juízo, de destruição para ajudar. Então, ou seja, ele vai comer esse rolo aqui, mas para ele era doce. Mas quando ele fosse abrir a boca para falar, seria amargo para os ouvintes. Porque seria, no caso, seria a destruição para esse povo. Vamos continuar, meus amados? Oi? Uma pergunta. Me explicado, um povo rebelde, coração duro, semblante fechado, mas agora Ezequiel vai ter agora as visões sobre o pecado e o julgamento dessa nação. Vamos observar aqui o capítulo 4, diz assim, pois tu, ó filho do homem, toma um tijolo, pô-lo-ás diante de ti, e grava nele a cidade de Jerusalém, e põe contra ela um cerco, edifica contra ela uma fortificação, levanta contra ela uma tranqueira, e põe contra ela arraiais, e por-lhe-ás arietes em redor, e tu toma uma assadeira de ferro, e põe-na por muro de ferro entre ti e a cidade, dirige para ela o teu rosto, e assim será cercada, e cercarás, e isso servirás de sinal à casa de Israel. Vamos lá, aqui ele está tendo uma visão, que é bem provável que essa visão está se tratando do cerco do rei Nabucodonosor contra Jerusalém. Eu já havia dito primeiro a invasão, falei da segunda invasão, e essa aqui seria a terceira e a última. Bom, como se deu isso? Tá? Esse cerco. O que aconteceu? Se você for olhar aqui, no versículo 5, porque eu tenho fixado os anos da sua maldade, conforme o número de dias, 390 dias levarás a maldade da casa de Israel. Ou seja, é como se um dia simbolizasse um ano. 390 anos, e o povo, desde a ruptura, da ruptura de Salomão, quando se rompeu os reinos, até ali, 390 anos. Grande é a maldade do povo de Jerusalém, Judá e Israel, que praticaram contra mim. Tá? E esses 390 anos e mais 40 anos, a gente vê que chegaria uma hora em que Deus ia cobrar todos esses pecados que eles haviam cometido durante séculos, derramamento de sangue inocente, passando os seus próprios filhos no meio do fogo, queimar para sacrificar um ídolo, matando o inocente, não julgando a causa dos órfãos e das viúvas, oprimindo o pobre, afligindo o estrangeiro, matando o seu próximo, idolatria. Quantas idolatrias fizeram debaixo das árvores, fazendo oferendas, queimando incenso, levantando imagens. Então todas as iniquidades, todos esses pecados que eu estou citando, um dia a conta ia chegar para eles, um dia a destruição viria. Então aqui, se você for ver o versículo 6, e quando cumprires estes, tornar-te-á deitar sobre o teu lado direito, e levarás a maldade de Judá 40 dias. Um dia te darei para cada ano. Ou seja, 390 deitado do lado esquerdo. Não é que ele ficou 390 dias deitado, mas um dia ele do lado esquerdo, outro dia deitado do lado esquerdo, e 40 dias para o lado direito. E assim foi. Esse
grande período em que Israel acabou sendo seria ser julgada por seus pecados. Bom, a gente pode observar no decorrer do capítulo 4, vamos olhar aqui o segundo livro dos reis, mais uma vez. Abra aí, por gentileza, o segundo livro dos reis de Israel, capítulo 24. Bom, dentro dessa visão que ele teve, que Ezequiel teve sobre o cerco de Jerusalém, é bem provável que esse cerco seria isso aqui. Vamos lá, capítulo 25. Isso já nos reis de Zedequias, o último rei de Judá. O último rei, inclusive eu havia dito no livro de Jeremias, explicando o término o que aconteceu com esse rei último, o que aconteceu com seus filhos e o que aconteceu com todo aquele período do reinado de Zedequias. Vamos lá, capítulo 25, versículo 1 diz assim: sucedeu que no 9º ano do reinado de Zedequias, no 10º ao 10 do mês de Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém, e ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela, e levantaram-se contra ela tranqueiras ao redor. Lembra da visão de Ezequiel? Aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada de fome, não havia pão para o povo da terra. Vamos lá, aqui, lembra da visão que eu expliquei no capítulo 4? Aqui está o cerco. Nabucodonosor cercou, ninguém sai, ninguém entra. Foram 18 meses. 18 meses. Não podia fazer uma transação comercial, não podia pedir socorro a nenhuma outra nação, que talvez ele tinha uma ideia de que poderia pedir socorro ao rei do Egito. Ele não teria apoio militar, ele não teria como se escapar, não teria mais alimentos para sua subsistência, nem para o rei e nem para os habitantes de Jerusalém. E aí? Deus enviou a tropa novamente de Nabucodonosor, como juízo dele, cercou a cidade e falou: ninguém sai. E aí, como é que você mata o povo? Você vai matando aos poucos, com falta de comida, com falta de bebida. E se os irmãos olharem novamente aqui, no livro do profeta Ezequiel, aqui de novo, vamos ao capítulo 4, no versículo 9, olha aqui, que diz: nessa visão ele veria o cerco, mas também ele veria a escassez de alimentação. Olha o versículo 9: e tu toma o trigo e a cevada, e farás lentilhas e trigo miúdo, e aveia, e coloca numa vasilha, e faz deles pão, conforme o número de dias deitados sobre o teu lado, 390 dias, é assim que você vai comer. Esses aqui são os ingredientes que o profeta iria se alimentar durante 390 dias. E diz mais: também beberás a água por medida, a sexta parte de mim, tempo de tempo você vai beber. Ou seja, a escassez da água também, a quantidade de água iria diminuir também para os habitantes de Jerusalém, por causa desse cerco. Ou seja, uma limitação de alimento e uma limitação também de água para aquele povo. Agora o pior: e o que comeres serás bolo de cevada, e o cozerás com o esterco que sai do homem diante dos olhos dele. Ou seja, quando você for esquentar a comida, quando você for fazer a preparação do bolo, você vai botar esterco do homem e vai queimá-lo e vai cozinhar. Nossa, era essa situação que estava para acontecer com Jerusalém. Excremento humano ser usado ali, e utilizaria o método para jogar fogo ali e queimar, para que pudesse cozinhar a própria comida. Estranho, né? Mas essa era a situação que agora Jerusalém iria vivenciar. E disse-me: Senhor Jeová, eis que minha alma não foi contaminada, porque nunca comi coisa morta, nem despedaçada, desde a minha mocidade até agora, nem carne abominável entrou na minha boca. E disse-me: vem, tenho te dado esterco de vacas. Tá bom, então melhor aí, bota esterco de vaca então. Troca então o esterco aí, bota esterco de vaca. E diz mais: e com ele preparás o teu pão,
Ou seja, o profeta, lá, quando estava na Babilônia, quando ele fosse preparar o pão dele, ia botar as esterco de vaca lá. Então me disse, filho do homem, eis que eu torno insustentável o sustento de pão em Jerusalém, e comerão o pão por peso, com desgosto, e água beberão por medida, e com espanto, para que o pão e a água lhe faltem, e se espante uns aos outros, e se consumam com suas maldades. Ou seja, você acha que também não houve disputa? Água acabando, comida acabando, e eles aí naquela secura, naquela dificuldade, naquela vida amarga. Por quê? Porque o Império Babilônico havia cercado Jerusalém, se cercou e ia matar os poucos. Foi assim que estava acontecendo. E se os irmãos voltarem de novo aqui para o texto, o segundo livro dos Reis, vamos voltar aqui novamente? No capítulo 25, deixa aí esse capítulo aí, tá? Marca alguma coisa, bota um papel aí, que a gente vai voltar nesse texto de novo. Olha o que diz aqui, ó. Capítulo 25, versículo 2: e a cidade foi sitiada até o 10º do ano do rei Zedequias, e aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada de fome. Olha, lembra da visão de Ezequiel? Olha o que ele falou, o que ia acontecer. Olha aqui, ó, apertada de fome, não havia pão para todo o povo da terra, enfraqueceu todo mundo. Então a cidade foi arrombada, e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta que está entre dois muros, junto ao rio do rei, porque os caldeus estavam contra a cidade em redor, e veio se foi pelo caminho da campina. Deixa aqui de molho aí, deixa eu voltar aqui novamente. Então você observou que após esse cerco, povo de fome, extrema fome, chegou a hora. Foi fácil então entrar na cidade, arrebentar com as portas, invadir, e o povo muito fugindo. E agora, após essa situação, olha o capítulo 5, como diz assim, ó: e tu, filho do homem, toma uma faca afiada, com uma navalha de barbeiro, e a tomarás, e a farás rapar a sua cabeça e sua barba. Então tomarás uma balança e repartirá o cabelo. Ou seja, pega aí uma navalha aí, raspa aí, raspa a barba. Então agora, Deus manda ele, olha só que situação, raspa o cabelo, raspa a barba, tá? E reparte isso. E cada uma delas, a repartição da sua barba, do seu cabelo, vai apontar o que eu vou fazer contra Jerusalém. Ou seja, no versículo 2, até essa parte queimará no fogo, no meio da cidade, quando se cumprir o dia de cerco. Então tomarás a outra parte, e a ferirás com espada ao redor dela, e a outra parte se espalhará ao vento, porque desembairei minha espada. Também tomareis um número pequeno, e atarás na sua veste, e ainda deles tomarás alguns, e lançarás no meio do fogo, e os queimará no fogo, e deles sairá um fogo contra Israel, contra a casa de Israel. Ou seja, a cada pedaço que foi tirado, que ele raspou, que ele colocou, ali já estava apontando cada situação que Deus ia fazer. Ou seja, o que Deus ia fazer? Primeiro, aí a gente volta de novo para o capítulo 25. Vamos voltar lá. Por que o profeta fez isso? Por quê? Porque cada pedaço que foi repartido do seu cabelo da sua barba, seria o que Deus ia fazer, seria o juízo de Deus. E qual foi o juízo de Deus para aquele povo? A gente vai observar aqui agora, uma parte desse povo morreu doente, peste, que é o que está no texto do capítulo 5, uma parte vai morrer,
de doença. Outra parte vai morrer à espada. Outra parte, o templo vai ser destruído, vai ser queimado. Eles não vão poupar os jovens, não vão poupar as crianças, não vão poupar os velhos. A espada vai cantar para tudo quanto é lado. Não tinha defesa, estavam com fome, desarmados, sem força para lutar. Muitos que eu mostrei aqui fugiram para tentar escapar com vida, mas o exército alcançou, inclusive até o próprio rei Ezequias. Você vê aqui, olha o versículo 5. Lê alguém, por favor, aí. Porém, o exército dos caldeus perseguiu o rei e alcançou nas campinas de Jericó. Então todo o seu exército dispersou. E tomaram o rei e fizeram subir ao rei da Babilônia. A ripa foi pronunciada a sua sentença. E os filhos de Zedequias mataram diante dos seus olhos, vazaram os olhos de Zedequias e ataram com 2 cadeias de bronze e a levaram à Babilônia. Lê agora o versículo 9, o 10. E queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém. E todas as casas grandes queimou. E todo o exército dos caldeus que estavam com o capitão da guarda, derrubou os muros em redor de Jerusalém. E o restante do povo que deixaram ficar na cidade, os rebeldes que se renderam ao rei da Babilônia, e restante da multidão, Nebuzaradã, o capitão da guarda, levou preso. Só tem. Então você vê que nesse juízo que lá no capítulo 5 de Ezequiel, que cada parte do seu cabelo que foi dividido era o que Deus iria fazer. Ou seja, uma parte seria a gente ia morrer de doença, outra parte a gente morreria de espada, outra parte o templo seria destruído e queimado, e a outra parte seria os mais pobrezinhos que ficariam em Jerusalém. Então esse aqui foi o juízo de Deus sobre Jerusalém e sobre Judá, sobre as suas impiedades e sobre as suas maldades. Tá, vou parar por aqui, tá bom? Vou parar aqui no capítulo 5. Espero que